Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade a nossos conteúdos ali, então a gente vai entrar agora nas aves, né? Terminamos os répteis, vimos o soro na aula ao vivo e agora a gente entra nas aves, lá na página 52, tá? Então as aves, como um todo, são animais vertebrados, né? De sangue quente, ou seja, homeotérmicos, né? Então elas regulam a sua temperatura corporal de acordo com a sua temperatura do corpo, né? Elas mesmas regulam a sua temperatura corporal, diferente do que nós vimos nas espécies até agora, que são pecilotérmicos, né? Dependem do meio para regular a sua temperatura. A partir das aves aí nós já temos os animais que regulam a sua temperatura do corpo automaticamente, tá? Então possuem o corpo revestido de penas, né? Isso é característico da classe das aves. Existem mais ou menos cerca de 9.000 espécies conhecidas de aves e ocupam vários tipos de ambiente, tá? De maneira geral dominam o ar. Mais evolutivamente nós temos as aves que se tornaram terrestres, né? Como é o caso da ema, do avestruz, da própria galinha, que não consegue mais alcançar fazer grandes voos, né? E como características desses animais são eles seriam homeotérmicos, né, ou endotérmicos, que têm a capacidade de manter a temperatura corporal a temperatura corporal constante. Então, para isso, se precisa ter um metabolismo elevado, tá? Consome muita energia. Então, dentro da escala evolutiva, todos os organismos que evoluíram que acabaram se tornando homeotérmicos já acabam consumindo uma quantidade de energia muito maior para conseguir manter a temperatura do corpo estável, tá? Manter uma temperatura média do corpo. As penas são uma característica exclusiva desse grupo, né? Exclusivo das aves. Então ela permite voos e é um isolante térmico, tá? Muito importante para manter a homeotermia do corpo, tá? Ela ajuda, né, fazer essa proteção do corpo, servindo como um cobertor, tá? Funcionam como camuflagem, como atrativo sexual. Habitualmente, assim, no meio das aves, o macho possui plumagem diferente das fêmeas, né? Eles possuem uma plumagem mais chamativa, mais exuberante, para os rituais de acasalamento, tá? Um exemplo bem fácil disso daí é o pavão, né? Que tem essas características justamente para essa questão reprodutiva, tá? O voo se tornou uma importante adaptação nas aves porque acabou permitindo habitar os mais diversos tipos de ambiente, né? Fazer migrações, então realizar aquelas migrações, né? Que se em algum ponto você não tem condições, as condições se tornam desfavoráveis, acaba ficando muito frio, você tem pouca disponibilidade de alimento, eles migram de uma região para outra, tá? Então isso é muito comum nesses períodos de inverno, tá? Nos períodos de baixa temperatura. Auxilia a fugir dos predadores, a buscar essas novas fontes de alimento, aumentam o campo visual porque ela consegue ter uma visão muito melhor de cima. Por exemplo, os gaviões, as águias, os falcões, eles têm uma visão ótima, então eles conseguem visualizar a presa deles de uma altitude muito grande, tá? E quanto à capacidade de voar, as classes, né, as aves, elas são divididas em dois tipos, né? As carinatas, que são as aves que apresentam aquela quilha no osso externo, tá? Chamada carena, que possuem músculos peitorais bem desenvolvidos, tá? Que são responsáveis pelo batimento das asas, tá? Muitas dessas podem voar, tá? No caso da galinha, que acabou perdendo um pouco dessa característica, e ela só consegue fazer aqueles voos curtos e baixos. E os pinguins, que são aves, tá? Mas evolutivamente sofreram modificações em suas asas, adaptando elas para o nado, tá? A mergulhar, a nadar, então acabou sofrendo modificações. São aves que não voam, tá? Essas são as carinatas, as que possuem essa quilha no osso externo. Quando você assa uma galinha, você vê aquela quilha que tem aqui no osso externo, aqui, uma região que ela é cartilaginosa, né? E ela auxilia muito porque ela faz ligação com os grupos musculares e auxilia muito essa movimentação no batimento das asas, tá?
e nós temos as ratitas, que são as aves que apresentam carena no externo e são totalmente incapazes de voar, tá? Como é o caso da ema e o avestruz. Então as carinatas são todas as outras, né? Pássaros, águias, falcões e afins, né? Que tem essa capacidade de voar, justamente devido a essa presença da quilha no osso externo, que faz com que tenha ligação mais forte, né? Você consiga ter uma força maior nos músculos. As ratitas não apresentam essa carena no osso externo, né? E são totalmente incapazes de voar, que é o caso das emas e dos avestruzes, tá? A pele das aves ela é queratinizada, tá? Então ela é seca e impermeável, por isso que algumas possuem as glândulas uropigianas, que são regiões situadas no corpo, né, na parte posterior do corpo das aves, logo acima da cauda, e isso assim auxilia na hidratação da pele, secretando um óleo. Por isso, por exemplo, assim que você vê as aves passando o bico na base da cauda e esfregando, né, nas outras partes do corpo, principalmente nas asas, porque isso torna ela impermeável, né, faz com que se chover, se ela pegar água, a água escorra por cima, não penetrando e não entrando em contato com a pele, tá? É bem comum ver isso nos patos também, né, que acabam passando, né, virando a cabeça até a cauda e esfregando o bico no corpo, né, no restante do corpo. Não só os patos, mas todas as aves fazem isso, tá? Mas é os que mais são mais fácil a visualização. Outra característica evolutiva que esse grupo que esse grupo obteve foi o canto, né? E ele é gerado por um órgão fonador, que é a siringe, e serve como elemento de comunicação dentro da espécie, tá? Dentro desse elemento ele envolve essa atração sexual, advertência, demarcação de território, entre outras funcionalidades, tá? Que elas se utilizam desse órgão, né, da siringe, para emitir o canto, né? Para emitir esse som que é tão diferente nas mais diferentes aves, né? Como auxiliam diretamente na participação da cadeia alimentar, porque em sua maioria, assim, elas se alimentam de insetos e de roedores, né? Então trabalham ativamente nesse controle de populações de insetos e roedores. Da anatomia e da fisiologia dela possuem sistema completo, né? Então o sistema digestório das aves, elas têm bico rígido, né? Então, como não tem dentes, o alimento não passa por trituração na boca, tá? O tubo digestivo apresenta algumas adaptações, como a presença do papo e da moela, tá? Ali o alimento fica um tempo sendo amolecido, tá? No papo, e é triturado na moela, tá? Por isso que às vezes algumas aves elas engolem pedrinhas que ficam na moela para ajudar a ser triturado. Aí, ao passar pelo intestino, as fezes são eliminadas pela cloaca, tá? Que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema reprodutivo. Então é o mesmo canal, tá? A excreção principal é a amônia das aves. Então por isso que ela é mais tóxica, tá? Ela acaba sendo uma excreção mais tóxica. O sistema respiratório das aves é realizado pelos pulmões, não possuem alvéolos pulmonares, tá? Mas são formados por vários parabronquíolos, que é ali que vai ocorrer as trocas gasosas, tá? Então, como o nosso pulmão dos mamíferos, ele já tem os alvéolos, os brônquios e os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Nas aves você tem os parabronquíolos, tá? Que vai ocorrer a troca gasosa naquele meio ali. Os pulmões se interligam, tá? Por projeções, são chamadas de sacos aéreos, que passam por todo o corpo do animal, tá? Inclusive no interior dos ossos, tá? Isso que permite tornar a ave mais leve, né? E ela conseguir voar com uma facilidade maior. O sistema reprodutivo, então as aves são ovíparos, né? Ou seja, elas produzem ovos, possuem sexo separado, né? A fêmea e o macho.
A casca dos ovos é formado por carbonato de cálcio e é porosa, tá? Porque ela permite a troca gasosa do embrião com o ambiente. Como você não tem aquela ligação por cordão umbilical que ocorre nos mamíferos, o embrião ele precisa fazer as trocas gasosas diretamente com o ambiente, tá? E a cloaca também é responsável por fazer a postura dos ovos, tá? A fecundação é interna e ocorre antes que o óvulo seja revestido por essa casca calcária no interior do ovo, né? Existe essa membrana protetora e reservas alimentícias que é a forma da gema, né? Que na forma da gema e clara. Então lá no desenvolvimento essa parte vai ocorrer como nutrição direta para as aves, tá? Para elas conseguirem se desenvolver e crescer, porque como elas não têm essa interligação com o cordão umbilical, elas não dependem da nutrição da mãe, ela vai utilizar a clara e a gema como alimento para ela crescer, ocorrer a divisão celular e fazer a alimentação dela até ela sair do ovo, tá? O sistema circulatório das aves, elas apresentam um coração com 4 câmaras já, tá? 2 átrios e 2 ventrículos, e funcionam como 2 bombas distintas, tá? Onde câmaras diretas impulsionam o sangue não oxigenado, as câmaras da direita impulsionam o sangue não oxigenado e as da esquerda impulsionam o sangue oxigenado, tá? Então é bem dividida a circulação das aves. Quanto ao sistema nervoso, já possui, né, cérebro bem desenvolvido, então o cérebro das aves é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio desses animais, então sendo bastante volumoso, né, tendo um volume grande já nessa classe evolutiva, e isso permite a movimentação em 3 dimensões durante o voo, tá? Ela consegue se orientar bem durante o voo, no chão, quando ela está se alimentando, quando precisa fazer as movimentações, quando precisa se esconder, fazer camuflagem. Então a visão dentro disso é geralmente bem desenvolvida, tá? As aves marinhas conseguem ver dentro e fora da água. As aves de rapina detectam a presa através de sensibilidade à luz ultravioleta. Então os olhos são bem desenvolvidos, né? O sistema de formação de imagens é bem desenvolvido nas aves, justamente para prover essas características, tá? Temos assim aquelas aves que transmitem doenças aos seres humanos, né? Por exemplo, as fezes dos pombos podem transmitir a histoplasmose, a criptococose, que é a meningite fúngica, né? Que ocorre a partir de fungo. A salmonelleose, as fezes de papagaio, por exemplo, podem transmitir a psictacose, que é a pneumonia atípica, tá? Em regiões como as florestas da Austrália e da Nova Guiné, vive o causar, que é uma ave que tem uma altura de uma pessoa adulta, tá? E apresenta uma crista óssea bem dura, que o ajuda a abrir caminho durante a floresta bem densa, né? E é utilizada para defesa, para disputar território com os outros machos e afins, tá, pessoal? Então, quanto das aves, temos outras N características, né? Por exemplo, a coruja é uma ave de rapina, ela é uma caçadora, ela se alimenta de outros pequenos mamíferos, gafanhotos, grilos, aranhas, entre outras aves, né? Acaba engolindo a presa inteira. Lembrando que as aves não possuem dentes, né? Elas possuem bicos, e depois elas regurgitam, né? Elas jogam para fora o que não é aproveitado. Altera também quanto aos hábitos. Você tem aves de hábitos diurnos e aves de hábito noturno, tá? E são bem... é uma classe muito grande, tá? Que nem no caso da coruja, ela pode virar a cabeça dela até 180 graus, tá? Porque ela é projetada para cima. A capacidade de audição é bem aguçada, põe de 3 a 5 ovos, tá? Durante a postura. Se alteram quanto tipo de alimento também, tá? Porque devido à projeção, devido ao tipo do bico da ave, está relacionada à dieta dessa ave também, tá? Então ela acaba se alterando.
Por isso que você vê assim, aves de rapina tem o bico mais curvado, né, com uma pontinha, que é característico para ela rasgar pedaços da carne. Aves aquáticas acabam tendo o bico mais longo para poder capturar peixes. Aves que são costumeiras, como o caso da gralha, que se alimenta de sementes, tem o bico praticamente do mesmo tamanho, né? Aves que se alimentam de outros frutos ou de pequenos peixes têm a forma do bico como um maçarico, né? A forma de um bico mais alongado, entre outros tipos, tá? Tudo isso entra dentro das características desses indivíduos, que acaba sendo tão grande e bem e bem conciso, né? Bem dividido evolutivamente, tá, pessoal? Então acho que era isso, dei a parte principal das aves para vocês. Segue o material em anexo aí, deem uma olhadinha. Qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo, tá, pessoal? Que acaba sendo melhor essa troca de informações, né? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.